Vou falar um pouquinho da dinâmica, tá, do nosso webinar. Eu estou com o Rodrigo Lima, palestrante, ele é arquiteto de soluções da China Analysis, e o Marcelo Bandeira, que é da OWL Fortec, ele é diretor técnico. A dinâmica vai ser a seguinte: o Rodrigo Lima ele vai iniciar a apresentação, e em seguida o Marcelo Bandeira. Ao finalizar a apresentação, será liberado o chat para que todos possam fazer perguntas. Como nós temos apenas 15 minutinhos, o acordado foi cada palestrante ler entre 3 a 4 perguntas, deixando em sigilo o nome da pessoa que fez a pergunta, ok? Depois que finalizar, será... Obviamente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas vai ser colocado na tela o nosso contato para que algumas pessoas possam perguntar posteriormente do webinar, ok? Então, podemos iniciar. Uma outra questão é a seguinte: todas as perguntas elas serão direcionadas para o palestrante, ou seja, os demais clientes não poderão ler as perguntas, tá? Então, só os palestrantes. E, mais uma vez, será colocado em sigilo o nome da pessoa que perguntou. Ok? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Lima. Obrigada, Rodrigo. Jaqueline, obrigado, Marcelo, também pela oportunidade de estar aqui. Muito boa tarde a todos. Como a Jaqueline falou, eu trabalho como arquiteto de soluções aqui na China Analysis, já tem 1 ano. Atuo suportando o time de pré-vendas e pós-vendas em todas as questões técnicas. E hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês das nossas soluções de investigação de uma maneira geral, mas também um pouco de mercado de cripto, as essências da nossa tecnologia e como é que a gente consegue suportar nesse processo de investigação envolvendo criptoativos. Deixa eu compartilhar minha tela. E no final também uma demonstração de um caso de investigação que a gente deu suporte um tempinho atrás. Vocês conseguem ver minha tela? Tudo ok, Rodrigo. Vamos lá. Aqui um pouquinho da nossa agenda. Então, eu vou falar bem rapidinho sobre a China Analysis e como a gente está posicionado nesse mercado de investigação. Dar um overview do mercado de cripto, como o Brasil está inserido também no mercado de cripto, e falar um pouco do nosso principal objetivo como empresa, né? Qual é a nossa grande missão aqui na China Analysis? É revelar, é dar luz ao que acontece dentro das blockchains. Então, é isso que as nossas soluções provêm para os nossos clientes. Falar um pouco do que diferencia a China Analysis de outras empresas do mercado. Falar um pouquinho também do Reactor, que é a nossa ferramenta de investigação, é a ferramenta de investigação mais utilizada por agências de investigação em todo o mundo. E também uma demo rápida de um caso de investigação que a gente deu suporte no mês passado. Falando um pouquinho da China Analysis, a China Analysis é a plataforma líder de soluções de investigação de criptoativos e também de compliance para o setor privado desde 2014. Então, no setor público, a gente conta com clientes como forças policiais, serviços de inteligência e defesa, reguladores, Ministério Público, enfim, qualquer entidade pública que tenha necessidade de fazer alguma investigação envolvendo criptoativos. E no setor privado, a gente atua com soluções de compliance. Então, a gente está falando aí de exchanges, fintechs, instituições financeiras, enfim, qualquer empresa que tenha algum tipo de exposição a criptoativos, a gente consegue também dar suporte com as soluções que a gente tem no nosso portfólio. A China Analysis conta hoje com mais de 1.000 clientes em mais de 80 países e conta com mais de 800 colaboradores ao redor do mundo. Falando um pouquinho de mercado, eu gosto muito desse gráfico aqui porque ele revela algumas informações que não é exatamente o que a gente tem na nossa cabeça no primeiro momento, né? Isso aqui desde 2017, o crescimento do volume de transações de cripto, e
a gente vê os saltos que são dados através dos anos, né? Então, aqui a gente tem a evolução de 2010 para 2016, saímos de 166 milhões de dólares para 29 bi, depois para 2,1 tri em 2020, e em 2021, que foi o pico atingido de volume transacionado, foram 21 trilhões de dólares. Em 2016, esses valores caíram para 17 tri de dólar, só que essa queda ela não se deve por uma diminuição no apetite a esse tipo de criptoativo, mas sim ao preço dos criptoativos, que eles diminuíram de uma maneira geral, e isso a gente consegue ver nessa queda aqui de 2021 para 2022. E uma coisa que todo mundo tem na cabeça quando ouve falar de criptoativos, em geral, é Bitcoin, né? E Bitcoin, na verdade, ele representa em torno de 10% do volume de cripto transacionado no mundo. Então, o que mais se transaciona hoje relacionado a criptoativos são as stablecoins. São as moedas que têm algum tipo de lastro em alguma moeda fiat, por exemplo, como o dólar, ou em alguma commodity como o ouro. Esses, vamos dizer assim, seria um dólar digital, um ouro digital, usando um linguajar mais popular. E aí, esse tipo de criptoativos são os mais transacionados hoje em dia. Não é o Bitcoin, como muita gente pensa. E aqui falando um pouquinho das atividades ilícitas, né? A gente consegue ver nesse gráfico aqui, por exemplo, focando em 2022, que a gente tem um mapeamento dentro da base de dados da Chainalysis de 20 bilhões de dólares em atividade ilícita. Mas vocês lembram que no slide anterior eu falei que foram 17 tri de movimentação em 2022. Então a gente está falando de 0,12% do volume total de transações. Então, uma outra coisa também que é legal desmistificar com esse slide é que toda vez que muita gente, né, quando escuta falar de criptoativo pela primeira vez, escuta através de noticiário, alguma notícia negativa de alguma pirâmide financeira, alguma empresa que foi vítima de ransomware, alguma coisa assim. Mas isso não é a realidade do mercado de cripto, isso representa uma fração muito pequena. E de acordo com os nossos estudos, isso representa em torno de 0,2% do volume transacionado em 2022. E falando um pouquinho dos tipos de delitos, a gente tem aqui uma fração maior voltada para sanções. Então, a gente tem uma série de serviços que operam no mundo cripto hoje que são sancionados por organizações americanas e europeias, e transações com esse tipo de entidade acaba se tornando um delito, e por isso que ele está mapeado aqui. A gente tem em azul escuro aqui os scams, que são as pirâmides financeiras, que isso é muito popular, principalmente na América Latina. Então, isso representa uma grande fatia dos delitos que a gente tem mapeado dentro da nossa base de dados. E, por último, só para a gente ficar nos três primeiros, os delitos de roubo de fundos, né? Então, são carteiras que foram usadas para receptar fundos roubados de outras carteiras. Então, essas são as top 3 categorias de delitos que a gente tem mapeado na nossa base hoje em dia. E onde é que está o Brasil inserido nesse mercado, né? Então, hoje, quer dizer, no ano passado, o valor total recebido pelo Brasil de criptoativos foi ao redor de 85 bilhões de dólares. Isso representa um pequeno crescimento em relação a 2021. De acordo com um ranking que é gerado pela Chainalysis de adoção global de cripto, o Brasil ocupa a 7ª posição mundial hoje em relevância no mercado de cripto. Então, e olha que o mercado aqui ele só está começando, né? A gente está começando a expandir esse mercado agora e já ocupamos a 7ª posição. E falando um pouco de atividade ilícita na região, a gente tem identificado e mapeado na nossa base em torno de 102 milhões de atividades ilícitas, que são aquelas transações que claramente uma das contrapartes tem alguma entidade que a gente considera uma entidade ilícita, um mercado darknet, uma carteira que recepcionou fundos roubados, ou um scam, por exemplo. E 210 milhões em atividades de risco. Atividades de risco, nesse caso, são atividades que fogem de um padrão transacional, que, de acordo com o padrão identificado das transações, pode ser, por exemplo, uma tentativa de lavagem de dinheiro, mas que ainda não teve nenhuma investigação para de fato, tentar analisar essas carteiras e essas transações. Então, essa é a diferença, né, entre atividades ilícitas e atividades de risco. E o mercado na América Latina, né, onde é que a gente está posicionado? Nós somos 7º no mundo
e primeiro na América Latina, seguido de Argentina, México, Venezuela e Colômbia. E olha que tem países aqui que, por conta da inflação galopante, por exemplo, Argentina e Venezuela, elas acabam utilizando muito criptomoeda para manter o valor da sua moeda corrente, né? Então, as pessoas não fazem mais reserva em moeda local na Argentina ou na Venezuela, procuram dólar, criptoativos para fazer isso, e mesmo assim o Brasil ocupa a primeira posição nesse ranking dentro da América Latina, para ver como está a nossa relevância dentro do mercado de cripto. E por que a criptomoeda ela é atraente para criminosos de uma maneira geral? Primeiro, a percepção de anonimato. Então, muita gente acha, né, os delinquentes acham que você fez alguma coisa ali dentro do mundo cripto, que ninguém vai conseguir descobrir origem, destino ou fazer um rastreio daquelas transações. Segundo, que não tem fronteiras, então você pode enviar remessas de dinheiro para qualquer lugar do mundo com alguns cliques da sua carteira própria para alguma carteira de alguma pessoa em outro lugar do mundo. A velocidade de transação, então você não tem as burocracias bancárias numa eventual aprovação de remessa internacional. É feito de maneira quase que instantânea, dependendo só da rede, do poder computacional da rede da blockchain escolhida para fazer a transação acontecer. Não tem nenhum tipo de volume, peso, nada, é tudo digital, então é fácil de manusear. Ela é fácil de enganar novatos. Nesse sentido aqui, a gente fala muito da questão das pirâmides financeiras, né? Pessoas que não têm o mínimo conhecimento são instruídas a abrir contas em exchanges, fazer transferências para carteiras de outras pessoas, com o intuito de terem ganhos fáceis aí, com rendimentos que não são compatíveis com a realidade do mercado. Então, é uma coisa que é utilizada muito para enganar novatos nesse sentido. E também a falta de investigações. Então, principalmente aqui na América Latina, as unidades de investigação, as polícias de uma maneira geral, estão começando a pensar em se equipar com ferramentas desse tipo para fazer essas investigações, mas ainda não é uma realidade. Então, isso também é um outro fator que torna atrativo a adoção de criptomoedas para delitos de uma maneira geral. E sobre o slide anterior, aqui tem alguns pontos para a gente lembrar, né, que criptomoeda não é sinônimo de anonimato, e a gente, com as nossas ferramentas, a gente consegue provar isso. Criptomoeda é parte de muitas formas de atividade criminosa. Então a gente está falando de sequestros, muita criptomoeda está sendo pedida para a liberação de reféns, por exemplo, lavagem de dinheiro de uma maneira geral, negociação com mercados darknet que vendem drogas, armas e produtos ilícitos de uma maneira geral. Então a criptomoeda, onde é que tem crime, muito provavelmente tem criptomoeda envolvido. Um outro ponto é que as criptomoedas chegaram para ficar. Isso acho que é irreversível por aquela evolução que a gente viu, né, lá no primeiro gráfico que eu mostrei, de como é que está a adoção mundial, os volumes que estão transacionados, 17 trilhões de dólares no ano passado, mesmo com o preço dos criptoativos mais baixo do que a sua alta histórica. E a análise de blockchain, como ferramentas que a Chainalysis consegue prover, pode ajudar a resolver as investigações e fornecer informações valiosas dentro de um processo investigativo. E agora vamos uma parte um pouquinho mais técnica dessa apresentação, que é como que a Chainalysis consegue, através das informações que ela consegue coletar e armazenar, suportar no processo investigativo. Isso aqui é um slide que eu acho muito legal para a gente fazer um paralelo com o que a gente vê na blockchain e o que a gente consegue ver dentro do Reactor. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de uma transação padrão que é armazenada dentro da blockchain. E a blockchain, a gente pode considerar ela como uma grande base de dados, onde todas as transações que foram feitas são armazenadas dentro dela, todo o histórico é mantido, então a gente tem todas as transações de Bitcoin, por exemplo, disponíveis dentro da blockchain do Bitcoin para serem acessadas por qualquer um, óbvio, com os devidos equipamentos, e essas transações elas são armazenadas sequencialmente, uma após a outra. E esse aqui é um exemplo de uma transação. A gente tem aqui na esquerda os endereços de carteira utilizados para enviar fundos nessa transação, é a fonte. A gente tem esses dois endereços que são o destino, e aqui o identificador único, que a gente chama de transaction hash, que é o hash de transação, que identifica essa transação como única dentro da blockchain. Só que aqui a gente vê caracteres alfanuméricos, pseudônimos, a gente não consegue
ter uma visão de realmente quem está por trás dessas transações. E o que a gente consegue prover dentro da ferramenta da Chainalysis? A gente consegue ter esse tipo de visualização, de que essa transação, na verdade, é a Paxful enviando para a Bitstamp. Então, nós identificamos os endereços que estão transacionando nas blockchains, nós agrupamos esses endereços como os endereços pertencentes a uma mesma carteira, e a gente identifica esses endereços. Então, eu costumo brincar que a Chainalysis é como se fosse as páginas amarelas da blockchain. Então, lá nas páginas amarelas, a gente tinha um mapeamento entre telefones e empresas, e aqui a gente tem um mapeamento entre endereços de carteira e empresas. E organizações, de uma maneira geral, sejam elas lícitas ou ilícitas. E aqui um pouquinho mais de detalhes de como a gente consegue montar essa base de dados. Primeiro, utilizando transações das blockchains, obviamente. Então, a gente pega todas as transações do Bitcoin, do Ethereum, do Tron, da rede da Solana, enfim, todas as redes que são relevantes do mercado, a gente dá suporte a mais de 20, elas são trazidas para uma base de dados local da Chainalysis. E aí a gente começa a fazer o processo de identificação, utilizando dados de clientes. Então, empresas que atuam no setor privado e são clientes de análise têm as carteiras identificadas dentro da nossa base de dados. E através de pesquisas internas e investigações internas e externas, a gente faz esse trabalho de identificar que esse endereço pertence à empresa A, esse outro endereço pertence à empresa B, e montando esse grande livro de páginas amarelas que eu comentei dentro da nossa base de dados. Então, a gente tem pesquisa interna que está varrendo fóruns na Deep Web, na Dark Web, rede social, e fazendo essas simulando compras em serviços, né, e fazendo esse processo de identificação e dando input para a nossa base. Investigações internas e externas. A Chainalysis tem um time de investigação, esse time, durante as investigações, ao encerrar essas investigações, melhor dizendo, as informações apuradas durante essa investigação vão para a nossa base, e da mesma forma com nossos clientes. Os clientes que desejam compartilhar informações com a gente de identificação, eles podem fazer isso por dentro da própria ferramenta, seguindo um fluxo de registro, de identificação, e com isso a gente consegue ir crescendo a nossa base. E por último, a gente usa um algoritmo de clusterização, que ele cria essa visão por grupos de endereço. Tá? Apesar da gente ver que esse endereço pertence a uma exchange, através do nosso algoritmo de clusterização, a gente vê que esses outros endereços aqui, através das transações passadas, algumas técnicas que a gente utiliza através dos nossos algoritmos, nós vimos que esses outros 4 endereços aqui também pertencem a esse que a gente identificou como da exchange. Então, a gente agrupa esses endereços e provê uma visão holística do todo, e não somente de um endereço. Então, a gente consegue ter uma visualização nesse sentido aqui, onde a gente tem grupos de endereços linkados aos seus donos. Então, a gente sabe que esses endereços pertencem à exchange A, esses aqui pertencem ao Darknet B, esse aqui pertence ao site de apostas C, e assim por diante. Então, a gente consegue jogar uma luz em cima da blockchain e mostrar para todos os nossos clientes a quem pertence cada endereço, que a gente tem um serviço de identificação apurado, obviamente, e essa base de dados é utilizada tanto para investigação quanto para a parte de compliance do setor privado. E aqui uma última visão de como essa base ela fica estruturada. A gente tem as categorias, tanto de entidades de baixo risco, que são exchanges, custódia de ativos, meios de pagamento, quanto de serviços potencialmente suspeitos. Nesse exemplo aqui, o Darknet Market, por exemplo, a gente está expandindo ele, então a gente tem a categoria Darknet Market, todos os serviços que estão associados a essa categoria, e dentro de cada serviço desse a gente pode ter 1, 2, centenas e milhares de endereços que pertencem a cada serviço desse. E com isso a gente consegue ver, durante as nossas investigações, se uma carteira de algum investigado ela teve alguma interação com algum serviço de Darknet Market, por exemplo. Então, é assim que a gente conduz o nosso processo de investigação, utilizando essa base de dados. E aqui, para a gente finalizar essa primeira parte, o que a gente faz, e principalmente, que eu acho que é até mais importante, o que a gente não faz, é um alinhamento aqui de expectativas e de entendimento. Primeiro, a gente faz o clustering, que é a parte de agrupamento de endereços. Segundo, nós fazemos a identificação desses clusters, desses grupos de endereços, dizendo a quem pertence cada grupo de endereços. Permitimos a visualização de dados, permitimos rastreio das transações e permitimos a identificação de empresas
para envio de ofícios e pedidos de colaboração. Então, como a gente vê aqui no que não fazemos, a Chainalysis ela não identifica indivíduos. Então, a gente não tem dentro da nossa base nenhuma informação sensível, nenhuma informação que possa ser gerida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, qualquer identificação de pessoas dentro de um processo investigativo, ele é dado através da identificação de empresas que podem prover esse tipo de informação. Por exemplo, como as exchanges, que cooperam muito com as investigações do mundo cripto hoje em dia. E o que não fazemos? Como eu falei, identificação de indivíduos, as carteiras minhas, pessoais, Rodrigo Lima, não são identificadas dentro da Chainalysis. Nós não fazemos análise de blockchains privadas, porque são privadas e não conseguimos nos conectar, ou de transações que acontecem somente dentro de exchanges. Então, se eu tenho uma conta em uma exchange A e o Marcelo também tem uma conta na exchange A, se eu quero enviar fundos para a carteira dele, isso vai ser uma transação que vai ficar restrita ao ambiente da exchange. Isso não vai para a blockchain. Então, esse tipo de transação, a gente não consegue ter visibilidade através das nossas ferramentas. Óbvio que através de um envio de ofício, um pedido de colaboração, essas exchanges poderiam fornecer essas transações. Não fazemos automatização de processo analítico, então qualquer necessidade de processamento em lote de carteiras ou qualquer automação, a gente tem maneiras que a gente permite que os nossos clientes o façam, só que a gente não provê isso por padrão. E também não temos nenhuma participação em apreensão e congelamento de fundos. Voltando aqui à parte do que fazemos, a gente identifica essas empresas que podem ter fundos, que podem ter saldos lá de pessoas potencialmente suspeitas e, junto com as autoridades, podem prover esse tipo de apreensão e congelamento, mas isso não é parte do escopo do trabalho da Chainalysis. E aqui só uma passada rápida, considerando que a gente tem essa base de dados toda identificada, o que a gente tem para a parte de investigação que utiliza essa base? Primeiro, a ferramenta Reactor, que é para a parte de investigações avançadas. Então, toda a parte de rastreio de fundos, identificação das empresas que podem prover informações sobre uma determinada pessoa, a verificação da exposição transacional de uma carteira do investigado. Isso tudo a gente consegue fazer com o Reactor, que é o que a gente vai ver em seguida. A gente também tem o Storyline, que é uma ferramenta voltada para investigações de serviço DeFi. Essas transações de DeFi que envolvem smart contracts, contratos inteligentes, né, transferências de NFT, elas são transações mais complexas, elas podem ter uma série de contrapartes e não somente uma origem e um destino. E por serem transações mais complexas, a Chainalysis viu uma necessidade de criar uma ferramenta específica para esse tipo de segmento. A gente também tem APIs de investigação, que a gente permite um acesso dos nossos clientes aos nossos dados através de integração entre sistemas para fazer algum processamento em lote, automatização do processo investigativo, por exemplo, e também agora uma parte de serviço, a gente tem um serviço de investigação profissional, que é um departamento dedicado a suportar clientes durante investigações. E o que difere a Chainalysis de outras empresas, né? Por que a gente é tão único assim no mercado? Primeiro, a nossa base, a gente tem mais de 18 mil entidades identificadas e 5 vezes mais de entidades de risco identificadas, porque nós somos a empresa com mais clientes, e os clientes acabam dando muito input para a gente de identificação de endereços. Contando, tem mais o nosso time de pesquisa e o nosso time de investigação interno também provendo input para essa base de dados. Então, a gente acaba que tem uma base identificada de entidades de risco muito maior. A gente tem maior cobertura de blockchains. Então, na parte de investigação, acho que são 24 hoje em dia, com mais de 130 moedas diferentes. E aqui vem algumas partes que são bem sensíveis para forças policiais e autoridades de uma maneira geral. As atribuições que a gente faz, então, toda identificação que a gente linka um endereço a uma empresa, a gente faz de maneira determinística. Então, nós temos provas auditáveis, tá? Evidências auditáveis, desse link entre o endereço A com a empresa A, do endereço B com a empresa B. Nós não utilizamos machine learning ou inteligência artificial para isso. Com esse tipo de mecanismo, existe, vamos dizer, uma probabilidade de que o endereço A pertença à empresa A, uma probabilidade que o endereço B pertença à empresa B. E na Chainalysis é diferente. Então, só nós trabalhamos com essas evidências determinísticas. Com isso, esses dados que a gente tem, eles são totalmente verificáveis, porque temos evidências físicas da atribuição, são auditadas e, principalmente, eles podem ser utilizados em juízo.
Tá? Então, em vários momentos, funcionários de análise já foram a cortes americanas e na Europa para prestar esclarecimentos sobre alguma determinada investigação, apresentar os nossos dados determinísticos que prova a ligação de um determinado endereço de carteira com um determinado serviço. E esses dados já foram aceitos várias vezes em juízo em cortes americanas e europeias, como eu comentei. E a T-Analyse é a única empresa que consegue prover esse nível de confiabilidade de dados. Os outros trabalham somente com machine learning e inteligência artificial, que não são aceitos em juízo, né? O juiz ele não vai aceitar uma evidência de uma associação de que existe 90% de chance de um endereço pertencer a uma entidade. Ele quer uma prova determinística de que aquele vínculo é verdadeiro, e só a T-Analyse consegue prover isso. A gente tem um programa completo de capacitação, também em língua local, e também uma equipe dedicada à América Latina, pessoal aqui no Brasil falando português, treinadores em português, eu também brasileiro suportando clientes aqui no Brasil, para suportar todos os clientes que a gente tem aqui na região. E agora falando um pouquinho da ferramenta de investigação, o Reactor. O Reactor ele é a ferramenta de investigação mais utilizada no mercado hoje em dia. A gente consegue fazer toda a parte de rastreio de transações, criação de gráficos, prover aí uma visão holística da exposição de carteiras e serviços, né? A gente consegue dizer exatamente com quais serviços uma carteira interagiu. A gente utiliza fontes abertas de inteligência para adicionar mais informações dentro da nossa base de dados, além das informações de identificação que a gente tem, por exemplo, informações da Deep Web, de fóruns, redes sociais, enfim, uma série de fontes que a gente utiliza para enriquecer mais ainda a nossa base. E a gente suporta gráficos com múltiplas moedas, hoje principalmente, né, em redes como a do Ethereum, por exemplo, que tem diversos tokens sendo transacionados lá. É muito importante conseguir prover uma visibilidade com várias moedas diferentes, e não somente de uma moeda, isso a gente consegue prover. Existem várias funcionalidades mais avançadas que a gente provê, mas elas são mais sensíveis também. Então, em conversas privadas, a gente consegue, dependendo da necessidade de vocês, apresentar outras soluções e outras funcionalidades para atender uma demanda específica que vocês venham ter. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho antes da gente ir para a demo, de um caso de investigação que a gente deu suporte nos últimos meses aí ao NOC, que é o Núcleo de Operação de Criptoativos, que é subordinado ao Ministério da Justiça. Tá? Então, eu tenho autorização das pessoas que trabalharam nessa investigação. Essa investigação já foi finalizada. O gráfico, vocês vão ver, ele não tem os nomes das empresas envolvidas na investigação, mas eu vou dar um pouco do contexto e dizer como é que a gente conseguiu apoiar o NOC nesse caso. Esse caso é o seguinte: teve uma pessoa do sul do Brasil, ela enviou diversos e-mails para todos os estados do Brasil, basicamente, com tentativas de extorsão sexual. Então, essa pessoa dizia que teve posse, o controle da webcam de uma determinada pessoa, ou teve acesso a vídeos íntimos de uma determinada pessoa, e estava pedindo o pagamento. Os pagamentos variavam, acho que entre R$2 e R$5.000, para que esses vídeos não fossem divulgados. Tá? A primeira vez que a gente teve, aqui na T-Analyse, a gente teve contato com esse caso, ele foi reportado por uma autoridade da Argentina, tá? Por uma agência na Argentina. Só que, ao iniciar a investigação, eles viram que o cabeçalho do IP do e-mail, o IP do cabeçalho do e-mail não era da Argentina, o espanhol utilizado ele era um pouco grosseiro, então quando eles pediram o nosso suporte, a gente viu que não se tratava de uma pessoa argentina, tá? E aí eles meio que não quiseram levar o caso muito adiante. E aí, em fevereiro desse ano, numa conversa com os responsáveis lá pelo Núcleo de Operação de Criptoativos do Ministério da Justiça, o NOC, a gente viu que eles estavam investigando o mesmo caso. E aí nós provemos acesso às nossas ferramentas, fizemos ali um trabalho em conjunto, e o NOC ele conseguiu conduzir toda a investigação, desde a criação dos gráficos, ao pedido de envio de ofício às exchanges, as análises desses documentos enviados pelas exchanges, e hoje a pessoa que estava cometendo esse delito, ela encontra-se presa. Tá? Então foram feitos aí queixas, né, por parte de vítimas
em vários lugares do Brasil. Então, a gente tem registro de queixas em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e o pessoal do NOC foi responsável pela condução dessa investigação até o pedido de prisão desse suspeito. Então, a gente agora vai pular para a ferramenta, para a gente ver o que a gente consegue levantar de informação sobre esse caso. Eu vou trazer aqui já o gráfico pronto para vocês, tá? Esse é o gráfico da investigação que a gente utilizou. Como vocês podem ver, eu tirei os nomes das entidades envolvidas por uma questão de sigilo, tá? E cada bolinha dessa daqui é o que a gente chama de cluster. E cada cluster desse é composto por um ou milhões de endereços, tá? A carteira do investigado é essa que está aqui no meio. Então, vamos primeiro dar uma olhada nela. Fazendo um clique aqui nela, eu consigo ver qual é o saldo atual dessa carteira, 3,6 bitcoins, o volume enviado por essa carteira, que ela enviou para alguém, 3,6 bitcoins, e quanto que ela recebeu no total, 7,2. Aqui a gente tem 393 transações que foram feitas com essa carteira, 40 saques, 353 depósitos. E aqui o primeiro diferencial da nossa ferramenta. A gente utiliza esse mecanismo de clustering, que é o agrupamento automático de endereços que pertencem a uma mesma carteira. Então, quando a gente começou essa investigação, a gente começou só com um endereço, só com esse endereço aqui. E automaticamente, a nossa ferramenta, com essa mecânica de agrupamento de endereços que pertencem ao mesmo dono, encontrou outros 36. Então, a nossa investigação, ela começou com um, e de maneira automática ela já está investigando 37 endereços diferentes que a gente não tinha conhecimento no início da investigação, mas que pertencem à mesma carteira do investigado. Tá? Então, a gente consegue ampliar automaticamente o escopo da nossa investigação. E esses endereços que foram agrupados, a gente consegue vê-los dentro dessa aba aqui. Então, a gente consegue ver cada endereço com o seu saldo atual e quantas transações cada endereço fez. Tá? Voltando aqui para o overview, a gente consegue ver que essa carteira ela esteve ativa desde 7 de dezembro de 2021 até 23 de 5 de 2023. E aqui a gente consegue ver a quem essa carteira estava exposta, tanto para recebimento de recursos quanto para envio de recursos. Então, a gente consegue ver que 88% dos fundos que essa carteira recebeu, que representa aqui mais ou menos 129 mil dólares, foram de exchange. Se eu clicar aqui nessa aba das exchanges, eu vou ver exchange por exchange que enviou fundos para essa carteira. Não vou fazer isso aqui mais uma vez por conta do sigilo das empresas, tá? Mas com um simples clique aqui a gente conseguiria ver essas entidades e também incluí-las no gráfico, como está aqui na esquerda as exchanges. Tá? E na parte de envio a mesma coisa. Então aqui a gente consegue ver que essa carteira enviou 58 mil dólares para a exchange, 72% do total, e essas são as empresas que podem nos dar informações do suspeito, porque ao fazer essas movimentações de envio de recursos para exchanges, é o momento que esse suspeito ele quer liquidar o que ele recebeu de Bitcoin e transformar em dinheiro fiat, né, em reais ou dólares, o que seja. Então, também clicando aqui, eu conseguiria ver a lista das exchanges e colocá-las no gráfico, mas aqui elas já estão no gráficos, agora a gente pode passar rapidamente aqui pela explicação do fluxo monetário. Bom, então a gente vê aqui que tem duas exchanges americanas, que tem operação no Brasil, e duas exchanges brasileiras também enviando recursos para cá. Isso aqui foi um outro indicativo também para a polícia argentina de que não se tratava de um argentino quando eles começaram a investigar, e aí eles não deram muita importância ao caso. No final, não quiseram terminar a investigação, porque tem uma ligação forte dessa carteira com carteiras com exchanges brasileiras. E aqui a gente consegue ver uma coisa interessante no padrão transacional dessas carteiras. Isso aqui são todas as transferências da Exchange 1 dos Estados Unidos para essa carteira que a gente está analisando. E aqui a gente consegue ver que os valores são sempre muito próximos, 0,019, 0,021, 0,028 e assim por diante. Então, isso daqui bate com os valores que eram pedidos na tentativa de extorsão no corpo do e-mail. Então, fazendo a conversão disso daqui para reais, era mais ou menos 3 mil reais, algo assim. Então, isso bate com os e-mails que as vítimas recebiam para fazer o pagamento. A gente pode dar uma olhada, acho que nessa daqui.
que é a brasileira, né? A gente já viu uma americana, a gente pode ver a brasileira. 0,029, 0,02, 0,02, 0,02. Então, a gente vê aqui que tem todo um padrão de valores muito próximos, convertendo. Chegamos ali aos valores que era pedido dessas vítimas. Então, a gente, fazendo uma primeira análise da origem dos fundos, a gente pode aqui pressupor que estamos falando de pagamentos de vítimas nesse caso. E, como eu falei, né, a gente não armazena informação de indivíduos, então como é que a gente consegue chegar ao autor dessas extorsões que está recebendo esses valores aqui? A gente tem que encontrar exchanges com quem ele se relacionou, para que essas exchanges recebam um ofício, um pedido de colaboração de alguma autoridade, para que essa exchange possa prover os relatórios com todos os dados desse cliente, e aí, fazendo uma análise, conseguir prosseguir com a investigação, vamos dizer assim, no mundo físico, né? Sair do mundo cripto e para o mundo físico. E aqui o que a gente encontra? A gente encontra uma estratégia de tentativa de ofuscação de fundos, que sempre sai os fundos dessa carteira, passa para uma intermediária e termina aqui. Só que se a gente for analisar os horários e dias, né? Então a gente vê que esse valor aqui de 14.919 foi em 28 de setembro, e de um dia 29, um dia depois, um valor muito similar foi enviado para uma exchange aqui no Brasil. Aqui, dia 16 de janeiro, e aqui também, 16 de janeiro, 29 minutos depois, o mesmo valor enviado a uma outra exchange. E assim por diante. Isso aqui tem um nome técnico que se chama carteira de passagem, ou Pass-Through Wallet, que são carteiras utilizadas somente para fazer a passagem de fundos de uma carteira, entre aspas, suja. Tá? Se essa carteira tentasse enviar diretamente para essas exchanges, ela provavelmente algum alerta de compliance ia ser levantado dentro dessas exchanges e ele poderia ter um problema. Mas utilizando essas carteiras intermediárias e aproveitando alguma fragilidade de compliance dentro dessas exchanges, essa estratégia funcionou. Então ele conseguiu enviar fundos para essas exchanges. E aí a gente vê que todas as datas aqui são muito próximas, ó, 28/7, 28/7, 25/10, 26/10, 29/3, 29/3. Então, a gente leva aqui que todas essas carteiras pertencem ao mesmo dono da carteira da extorsão, e ele só utilizou isso aqui para tentar ofuscar a origem dos fundos antes de enviar para uma exchange. E o que o pessoal do Núcleo de Operações de Criptoativos lá do Ministério da Justiça teve que enviar a essas exchanges para enviar um ofício? As transações. Então, checando aqui, clicando em cada seta daquela, a gente consegue ver os endereços de depósito dentro de cada exchange e o hash de cada transação. Então, clicando nessas setinhas aqui, a gente consegue pegar toda a informação necessária para o envio de um ofício a uma exchange. Então, é dessa maneira que a gente consegue levantar todas as informações necessárias para que essas exchanges recebam um ofício, devolvam um relatório muito completo com documentos, históricos de transação, contas bancárias, selfie, endereço, enfim, todas as informações utilizadas para criar as contas. Isso foi recebido pelo pessoal do NOC, foi analisado, todo anexado ao processo, e no final foi emitido o pedido de prisão desse suspeito. Então, é muito bom saber que tem gente muito séria e competente trabalhando em investigação de cripto hoje em dia aqui no Brasil. O pessoal do NOC é um exemplo disso. A gente já, aqui na T-Análise, trabalhou dando suporte para eles em algumas ocasiões, e é muito legal ter esse tipo de iniciativa começando aqui, porque a quantidade de vítimas que foram afetadas por esse golpe, ela não foi pequena, e saber que, pelo menos essa pessoa, por enquanto, não pode continuar mais fazendo esse tipo de delito, acho que é um alívio e um sentimento de dever cumprido para todo mundo. Bom, Marcelo e Jaqueline, eu termino aqui. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando para vocês, e pode seguir daí, Marcelo, eu te passo a palavra. Muito obrigado. Bom, obrigado, Rodrigo, pela excelente explicação aí de criptomoedas, e também, né, o foco aí em investigações, né? Ou seja, é um tema muito novo, e apesar de o Brasil já ser o 7º, né, como o Rodrigo comentou, já tem muitas pessoas, muitos envolvidos em crimes envolvendo criptomoedas, porque se tem uma ideia de que isso seja irrastreável ou mais difícil de fazer esse rastreamento, né?
com a China Analysis, a gente consegue ter ferramentas, né, recursos, juntamente para conseguir coibir esse tipo de crime, né, tipo de crimes. Bom, vou compartilhar também aqui a minha tela. Aqui, uma vez, vou fazer uma continuação da explicação aqui do Rodrigo, uma vez identificado uma carteira que recebeu alguma transação fraudulenta ou uma própria transação identificada como fraudulenta, através das tecnologias da China Analysis, o poder público, né, a polícia, o Ministério da Justiça, ou quem de direito é solicitado a essas exchanges, essas empresas que detêm as informações, pedido as quebras de sigilo, né, de quem é aquela carteira, de quem foi que realizou aquela transação, e uma vez autorizado pela Justiça, essa quebra de sigilo, a instituição pode fazer uma análise mais completa agora, utilizando outras tecnologias de quem é aquela pessoa, aquela empresa que esteve envolvida na atividade ilícita. Bom, a gente está aqui com o software i2, que é muito conhecido já no mercado, e a gente vai demonstrar aqui como a gente pode, aqui, com o Eco, que é um produto da OWL, fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa aqui de um CPF, vou botar o meu próprio CPF aqui, fazendo essa pesquisa a uma base de dados de mercado, que é um birô de mercado, que nós temos acesso, então estou pesquisando aqui tudo que tem do Marcelo Bandeira, através do CPF. Imagina que esse CPF estivesse envolvido numa fraude de criptomoeda, ok? Então, pós a autorização judicial, esse CPF foi divulgado para a instituição que está fazendo essa investigação, e aí eu consultei na base de dados o CPF, meu CPF, do Marcelo Bandeira. Claro que a gente não pode consultar aqui o CPF do investigado por questão de sigilo. Então, estou simulando aqui que o meu CPF estivesse envolvido em uma fraude de criptomoeda. Tá? Isso é uma simulação. Então, está aqui, eu fiz a consulta aqui do Marcelo, descobri aqui que nessa base de dados que eu tenho telefones, eu tenho outras pessoas envolvidas, e aí eu já consigo identificar, por exemplo, aqui empresas, né? Tem algumas empresas aqui que estão aqui mapeadas, e essa empresa aqui, por exemplo, eu posso também fazer uma outra consulta à base de dados, dessa vez para trazer tudo que tem dessa outra empresa, e ele já vai começar a fazer uma correlação ali, tá? Esses elementos que estão aqui em destaque, eu vou marcar aqui, vou dar um zoom aqui, botar uma moldura só para facilitar a sua visualização, tá? Não vou dar zoom aqui, pessoal, por questões também de ter outras pessoas, outros nomes, outros CPFs envolvidos. Então, eu já identifiquei ali que a partir do Marcelo que está aqui embaixo, eu já tenho outras pessoas identificadas, outras empresas, e eu posso, por exemplo, selecionar 2 pessoas, utilizando aqui também uma função de análise, posso procurar um caminho entre essas 2 pessoas, usando aqui o recurso aqui do i2, e já identificar aqui entre essas 2 pessoas envolvidas, eu já tenho um caminho, e posso aqui levar para um diagrama aqui, só essas 2 pessoas aqui, para identificar que, por exemplo, entre aquelas 2 pessoas, eu tenho, por exemplo, aqui uma empresa envolvida, e assim, pessoal, através das ferramentas i2 e também de acesso a bases de dados aqui, na minha simulação aqui, eu estou acessando uma base de dados, mas poderia ser uma base de dados que você também tenha acesso à instituição, desde que ela já esteja configurados aí para o ECO, o Estatuto de Conhecimento, trazer informações de convênios que você tem. É claro que esses acessos eles são todos autorizados, né? São acessos que você tem que ter autorização. Aqui, nesse caso, estou acessando uma única base de dados, já para mostrar para vocês como é que eu já consigo estabelecer outras correlações, ou seja, eu parti de uma análise com a China Analysis de criptomoedas, cheguei a uma carteira, cheguei a uma transação fraudulenta, após a autorização judicial, eu tenho a quebra de sigilo e posso fazer outras correlações com o software i2, e identificar outras empresas, outros CPFs, outros endereços, telefones, outros envolvidos nessa investigação.
tá certo? Nós tivemos aqui um conteúdo muito vasto, nosso foco aqui era criptomoeda, finalizamos aqui com o diagrama do Analyst Notebook, e vamos abrir agora, pessoal, aí no nosso chat, uma sessão de 15 minutos para perguntas e respostas. Vocês podem enviar aí pelo chat aí no Zoom. É claro que nós devemos receber aqui muitas perguntas, nós vamos responder algumas, tá? Sem citar a pessoa que está perguntando, para manter também sigilo. A gente está sempre muito preocupado, né, com as questões de sigilo, de LGPD, mas vamos abrir aqui 15 minutos para perguntas e respostas que, porventura, surgirem aqui no nosso chat, tá bom? Vou passar a palavra aqui também para Jaqueline e para a Luana, que estão aqui como moderadoras do nosso evento, para que, enquanto vocês escrevem aqui as perguntas, agradecer aqui já a participação da China Análise, da OWL e de todos os participantes. Eu vi aqui que o Adriano levantou. Eu gostaria de solicitar só, pessoal, para quem tiver pergunta, por favor, escrever no chat, que a gente não vai abrir o áudio por aqui agora. Então, agora a gente está aguardando as perguntas pelo chat. Podem ficar à vontade para escrever aqui, pessoal. Bom, uma pergunta aqui sobre integração, né, entre as duas ferramentas i2 e China Analysis. Nós estamos exatamente em análise de como que vai funcionar essa integração, né? Então, esse é o nosso objetivo, integrar as duas ferramentas. Nós estamos justamente estudando exatamente como vai ser essa integração para que seja de uma maneira mais fácil para o investigador, para o usuário final, tá certo? Em relação a valor, só vai depender do tamanho do projeto, né? O Eco, ele pode se conectar tanto a banco de dados interno como externo. E também depende da quantidade de pessoas que vão alugar, né, no sistema. Tá, pergunta aqui se existem outras bases de dados integradas no Eco. Sim, existem outras fontes de dados que já estão integradas no Eco, tá? Existem fontes de dados que são privadas, né, do próprio cliente, e existem também outras fontes de dados que são de dados abertos na internet. Você pode fazer um contato aqui com a AWL para ter mais detalhes. Até complementando o que o Marcelo falou, se o cliente já tiver também algum convênio, a gente conecta o Eco nesse banco de dados através do convênio, né? Então, poderia ser IDETRAN, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Então, o Eco, ele se conecta a qualquer outro banco de dados, tá? Então, aí seria só integração, trabalho de integração. Tem algumas perguntas aqui relacionadas à contratação pública. Deixa eu ver aqui, tem uma. São 3 perguntas. Bom, sobre como é que está o relacionamento entre Chainalysis e setor público hoje em dia, né? A gente vem fazendo um trabalho primeiramente, de educação, né? Então, compartilhando os dados que a gente tem, dando suporte investigativo para algumas agências que ainda não têm, como foi o caso do NOC, por exemplo, que eu citei na apresentação, que ainda não tem uma ferramenta contratada, mas como uma forma ali de prova de conceito e do que a ferramenta consegue entregar. Então, a gente tem conversas com várias agências de investigação pública aqui no Brasil, de todas as esferas, mas ainda não foi concluído, ainda não teve nenhum processo licitatório onde fosse pedida a contratação de uma ferramenta como a da Chainalysis, mas quando tiver, seguramente a gente vai fazer parte do processo, sem dúvida nenhuma, mas ainda não temos nada. E aqui na América Latina, a Chainalysis fechou o primeiro contato dela com o setor público na Argentina. Então, é uma notícia pública, então eu posso comentar. Nós fechamos um contrato com o Ministério da Segurança, Ministério da Seguridad da Argentina. Essa contratação ela foi fechada em março e foi o primeiro cliente público América Latina que a gente conseguiu fechar um contrato aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, desculpa, na América Latina. Complementando um pouquinho o que o Rodrigo falou, na maioria dos casos, né, em relação ao órgão público, tem a compra direta, né?
Então, não tem o processo licitatório, mas tem a compra direta, tá? Tem uma outra pergunta aqui, se é possível identificar o dono da carteira de cripto, ou melhor, se é possível chegar ao CPF do dono da carteira. A gente consegue, identificando se é uma carteira privada, né? Como eu mostrei na apresentação, tentar chegar a o destino de fundos de empresas que podem prover essa informação. Então, se você tem uma carteira privada que enviou fundos para uma exchange, fez um depósito lá para fazer uma conversão, por exemplo, enviou Bitcoin para sacar reais, essa empresa ela faz ali todo um cadastro daquele cliente durante a abertura de conta. Então, as informações de CPF, documentos de uma maneira geral, selfie, histórico de transação, isso tudo é fornecido através de um pedido de quebra de sigilo, um pedido de colaboração a essas entidades. Então, essas entidades elas ficariam responsáveis por prover o CPF, no caso do mercado de cripto. Bom, também complementando a outra informação, né? É claro que aqui a gente apresentou também o i2 e o Eco. Ambas essas tecnologias já existem contratações de órgão público, né? O i2 há muitos anos e o Eco também já há alguns anos aí com o lançamento com o produto integrado i2, tá? Inclusive, assim, o I2 nós temos também ata, tá, de registro de preço para compra direta de órgão público. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui. Primeiro, parabenizando pela apresentação, obrigado. E, atualmente, qual rolo de criptoativos estão abrangindo pelo Reactor para rastreio? Bom, a gente tem hoje 25, se eu estou respondendo a pergunta de maneira correta, hoje temos 25 redes de criptoativos, 25 blockchains que a gente dá suporte, e são mais de 125 criptoativos diferentes, porque em uma mesma rede, por exemplo, a rede do Ethereum, tem aí algumas dezenas de tokens e criptoativos distintos transacionando por ali, então a gente consegue dar suporte às redes, as maiores redes do mercado, as que têm o maior market cap, vamos dizer assim. Isso aí mencionando algumas aqui: Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Dash, Dogecoin, enfim, várias outras, e todos os tokens que pertencem a essas maiores redes. Então, a nossa cobertura ela é muito ampla no sentido de propiciar aos nossos clientes que consigam investigar qualquer coisa que seja necessária no mercado de cripto. Pessoal, obrigado aí pelas perguntas. Ainda vamos deixar mais um momento aí aberto para que vocês enviem outras questões. Nós já colocamos na tela as informações para contato. Vocês podem anotar com calma, tá bom? Marcelo, não sei se essa pergunta é para você ou para mim. Você Se citou alguma quiser, eu empresa? posso responder, né? Em relação aí ao I2, tá? E ao ECO, nós temos a nível mundial, né? A maior parte de órgãos públicos, que é a Polícia Civil, de todos os estados, o Ministério Público de todos os estados, temos Tribunal de Contas, temos CGU, temos privado também bancos, seguradoras, tá bom? Então, o I2 ele é líder mundial no setor de investigação. Perfeito, Jaqueline. O I2 e o ECO, nós já temos em diversos órgãos, inclusive públicos e privados. Mais alguma pergunta? Eu vou deixar ainda 2 minutinhos, tá? E se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar nosso webinar.
Obrigado. Nós que agradecemos aí as perguntas. Pessoal, enquanto a gente aguarda mais perguntas, a gente vai deixar aí os contatos para um detalhamento maior. Se vocês tiverem interesse em tecnologias da China Analysis, ou da E2, ou da própria AWL, que é o ECO, Extrator de Conhecimento, e a AWL no papel de integrador, né, dessas tecnologias e entregando para o cliente final. Tá certo? Nós estamos disponíveis também para apresentação para a instituição, tá? Então, se vocês quiserem agendar uma apresentação voltada para a instituição, nós estamos disponíveis. Exato, e nessas apresentações mais assim, privadas, né, independendo da necessidade de cada agência, a gente pode mostrar algumas funcionalidades que são mais sensíveis, algumas coisas mais avançadas dentro da ferramenta também. Aqui a gente só deu uma passada bem superficial em algumas funcionalidades de rastreio, mas tem muito mais coisa que a ferramenta consegue prover, que podem ser aí detalhado numa sessão mais privada. Perfeito. Pessoal, então agradeço a todos, tá, pela participação aí no nosso webinar. Estamos sempre disponíveis, caso tenha alguma dúvida, né, depois do webinar, a gente fica disponível. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Marcelo, obrigada, Luana, obrigada, Abrão. Obrigada a todos.